Olá, sou o Fábio Tel, especialista em aparelhos, e neste vídeo eu quero falar para você o seguinte. Você já deve ter visto bastante foto de aparelhos por aí e talvez percebido que alguns aparelhos têm uma placa um pouquinho maior, uma placa que se estende mais no palato, em outros casos uma placa um pouco mais estreita, e talvez você esteja se perguntando qual é a melhor opção, qual é a mais confortável. Eu vou te falar aqui 3 formatos de placa que eu uso no meu dia a dia que com certeza vai atender a preferência de todos os seus clientes. Então acompanha aqui comigo. Bom, a primeira informação que você pode considerar quando a gente fala do tamanho da placa é que não existe o certo e o errado. Todos os tamanhos são possíveis. E também não dá pra gente afirmar que determinado formato é o melhor para aquele paciente, esse é o mais confortável, porque a gente pode partir do princípio que a maioria dos pacientes se acostumam com todos os formatos de acrílico. Mas eu quero aqui começar mostrando este formato. Você percebe que ele é bastante extenso, ele vem até aqui o último molar e fica próximo da linha do molar, né? Então essa é uma placa que eu diria que é uma placa grande. É uma placa bastante interessante quando você pensa em arte em resina, por exemplo. Não que para fazer a arte em resina você precise de uma área extensa. A arte em resina pode ser feita em áreas muito pequenas. Mas com um acrílico maior, você pode talvez pensar num adesivo maior, você pode pensar em mais elementos nessa placa, você pode trabalhar mais para que a sua arte realce ainda mais. Então é bastante comum quando você vê imagens de aparelhos com arte em resina que eles têm um acrílico um pouquinho mais extenso. E se o paciente se adaptar, está tudo certo. Agora, se o paciente tem náusea, né, isso claro quem vai te dizer é o dentista, eu muitas vezes recebo a placa e o dentista já fala: olha, foi difícil de moldar porque esse paciente se enjoa bastante, então eu já penso numa placa com um acrílico menor, como essa daqui. Talvez você tenha percebido que aqui no meio tem um fio 0,9mm, que vai dar uma super resistência para essa placa para ela não quebrar facilmente. E para finalizar em formatos, esse aqui é o meu formato padrão, ou seja, ele é um intermediário entre aquele primeiro, que era mais extenso, e o outro que era bem curtinho. Se o dentista não me disser que existe alguma restrição com relação ao tamanho da placa, eu vou optar por esse tamanho daqui. Agora, uma informação que vale para todo tipo de placa, principalmente essa placa aqui que tem uma área maior, é que o recorte deve acompanhar o desenho do palato, deve acompanhar a curvatura do palato. Essa descida que acontece aqui, principalmente aqui no centro, ela não pode ficar muito mais grossa aqui no meio, porque isso sim pode gerar um desconforto para o paciente pela espessura. Então, a espessura do acrílico deve ser uniforme e acompanhando a curvatura do palato. Então eu desejo que essas informações tenham sido úteis para você, que você possa começar a utilizar essas técnicas, e se você quiser, pode compartilhar essas informações com algum colega, colocando o nome dele aqui na área de comentários. Seguimos juntos, até o próximo vídeo.